Você sempre foi flamenguista, cara, desde menorzinho? Sempre fui, cara, sempre fui flamenguista. No início, quando eu era assim, bem mais novo, eu jogava bola, eu não era muito ligado assim a torcer para time nenhum, porque eu sempre gostei de estar jogando bola com meus amigos, então eu não tinha muita noção de clube, assim, de estar torcendo realmente para um time. Mas como eu cheguei no Flamengo, fui pro Mauá, que era o núcleo do Flamengo já, com 6 para 7 anos, e fiquei lá mais ou menos quando eu fui com 8 anos. Antes de eu completar meus 9 anos, eu fui com o Y, né, com o pai dele, o Laís, que levou eu e mais uns 15 a 20 garotos para fazer teste. Aí a gente fui aprovado, fiz todas as categorias de base. E desde então a gente não tem como não torcer pro Flamengo, né? Porque eu cresci dentro do clube, fui para criança e saí adulto, então realmente a identificação, o carinho pelo clube foi uma coisa espontânea. Então, obviamente, eu cresci flamenguista, porque eu cresci lá dentro. Você se inspirou em algum jogador, cara? Tinha algum cara que você olhava e falava, caramba, se eu fizer um pouquinho o que esse cara fez. Cara, um cara que eu sempre me inspirei jogando, cara, foi o Kaká. Eu sempre É, gostei né? da maneira como ele conduzia a bola, que ele sempre foi um jogador muito agressivo, né? Então eu gostava muito do jeito que ele jogava, que ele pegava a bola, ele arrancava, ele dava aquele tapa longo dele. Então sempre foi um cara que me inspirou. E também, não só pela maneira como ele jogava, mas também pela conduta dele, profissional, né? Era um cara que procurava ser exemplo, tinha uma conduta maravilhosa dentro do clube, era um jogador que você não escutava, é difícil você ouvir alguém falar mal dele, mesmo as pessoas que foram adversários dele. Então foi um cara que me inspirou muito quando eu comecei a jogar. Cara, qual foi o treinador na sua carreira? Eu sei que sempre tem vários, né? Que treinador tem já. São paizões, né? Ajuda no crescimento. Mas sempre tem um que mais marca, né, cara? Tem algum que te marcou positivamente, que você guarda no coração com muito carinho? Primeiramente, o Abel, porque ele me deu a minha primeira oportunidade como profissional, né? E ele era um cara que ele acompanhava os jogos da base, então ele estava sempre me orientando no que eu poderia melhorar, no que poderia crescer, e isso foi muito importante. E sem dúvida nenhuma, o professor Valdemar Lemos, em 2006, naquela Copa do Brasil ali, e o Andrade em 2010, né? Foram treinadores que realmente me bancaram numa situação quando até pessoas dentro do clube mesmo e outras pessoas queriam que fossem outros jogadores que estivessem jogando. Isso, para mim, foi muito bacana. Eu tenho muita gratidão a eles por isso. A gente falar de Valdemar Lemos e não lembrar da Copa do Brasil é impossível, né? E ali na Copa do Brasil, cara, eu acho que na tua carreira foi a grande chance ali de você mostrar e você correspondeu muito naquela Copa ali, né, do Brasil. Você foi muito aproveitado, o Valdemar Lemos tinha muita confiança em você. Eu queria que você falasse, cara, pra gente aí, pra galera até recordar, né? A nação aí, é um presente pra nação você falar isso, que viveu aquilo lá dentro. E o que foi aquela Copa do Brasil, mas pelo teu ponto de vista, o que aconteceu? Houve a troca de treinador no meio do negócio? Como que vocês reagiram? Porque, assim, nem todos, às vezes, gostam de falar esse assunto, né? Mas, para mim, assim, eu tenho muito respeito pelo professor Ney Franco, é um grande treinador, vitorioso também. Mas, para mim, o título da Copa do Brasil, até hoje, com as pessoas que eu falo, eu acredito ao Valdemar Lemos, porque primeiro porque começou o ano, a gente fez um campeonato carioca muito ruim, né? O Flamengo era o nosso saudoso Valdir Espinosa, era o treinador, o Flamengo ficou em oitavo no campeonato carioca. E isso para um time grande, você pode imaginar o que veio de pressão, né? O Flamengo no carioca ficar em oitavo na colocação geral, né? Foi uma campanha muito ruim e ele assumiu logo depois o término do carioca. O Rodrigo Arroz está na live aí, ele sabe muito bem dessa história. Ele juntou o nosso grupo, deu confiança para os jogadores, a gente começou a crescer dentro da competição, porque até então o nosso grupo vinha de uma competição muito ruim, então a gente não tinha aquele respaldo de que a gente conseguiria fazer uma boa campanha, né? A gente não tinha aquela confiança. E a gente foi galgando, ele foi juntando nosso grupo, mostrando a importância de cada um, daqueles que jogavam, daqueles que não estavam sendo aproveitados no momento, que todos eram importantes. E o grupo se fechou, a gente foi conseguindo as vitórias, jogos bonitos, placares legais, até chegar o momento o momento da classificação para a final, né? Nós não classificamos em cima do Ipatinga e ia ter o recesso da Copa do Mundo. E antes desse último jogo, a gente teve um jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, no Mineirão, que era o início do Campeonato Brasileiro, e nós perdemos por 2-1, que na minha maneira de ver era um placar normal, até porque o Flamengo, não só o Flamengo, mas todos os times, até então naquela época, tinha aquela cultura ainda os campeonatos que eram tiro curto, você dá uma ênfase maior, e o brasileiro que era mais longo, no início você poupava visando o campeonato de tiro curto pela vaga na Libertadores. E nós perdemos por 2-1, um placar que eu considero normal, jogando fora de casa.
E a gente foi surpreendido com a demissão do Valdemar Lemos, né? O grupo, muitas pessoas questionaram, não entenderam o porquê, mas respeitamos a decisão da diretoria e o professor Ney Franco chegou. Aí ficamos as 2 semanas trabalhando lá em Manaus para a decisão e, graças a Deus, saímos campeões da competição. Tem muito respeito por ele, lógico. Ele trabalhou muito bem nos 2 jogos, mas se você for ver uma competição, você não decide em 2 jogos, né? Você pega toda uma situação. Então, eu acredito também, e até um pouco de porcentagem a mais, para o Valdemar Lemos nesse título, que eu acho que é justo. Irmãozão, teve algum lateral que te deu trabalho? Cara que, porra, te marcou bem pra caramba mesmo? Tu falou, caramba, esse cara é chato, mano. Lembro de um volante, cara, que depois ele até jogou comigo no Flamengo, que é o Maldonado, que é meu amigo até hoje. Ele foi um cara Porra. antes, ele me deu muito trabalho, porque ele era um cara que ele marcava muito bem e era um cara extremamente leal. Era um cara que tinha um senso de desarme espetacular. Então ele me deu trabalho, que vira, mas tentava driblar ele roubava a bola. Por que que o Flamengo te emprestou várias vezes? Algumas vezes era até justificável. Tinha um time já inflado, com muito medalhão, mas tinha vezes, cara, que você tava numa crescente. Eu mesmo senti 1 ou 2 vezes assim, porra, caramba, não era para emprestar o cara agora. Não sei se você também teve esse sentimento. Mas o que aconteceu? O professor Ney Franco chegou e também ele trouxe vários jogadores do Ipatinga, do clube que ele estava. Então, eu acredito a isso, cara. Ele ter trago muitos jogadores e naquele momento ele achou que de repente não fosse me utilizar. Porque aí eu prefiro de repente me emprestar do que me manter no elenco, sendo que de repente ele não contaria comigo para jogar, né? Entra até um tema bem polêmico, que é o Flamengo gestão de hoje, né? Porque isso aí passa pela gestão de futebol também. Um time, quando não tem uma gestão estabelecida, chega um treinador e fala, pô, traz... Não é uma crítica, era o momento do Flamengo, mas traz 5 do Ipatinga, que brilhou, como trouxeram o Dimba, que foi artilheiro do Brasileiro, e alguém lá atrás sobrou nos juniores. O Flamengo hoje faz contratações pontuais, até porque o Flamengo já tem uma base mantida, então, tipo assim, hoje o jogador para vir pro Flamengo tem que ser um cara que esteja numa ascensão muito grande. Porque se estiver jogando no mesmo nível de jogador do Flamengo, não serve para jogar no Flamengo. Você jogou com o Império do Amor. Wagner Love, 2 figuraças, né? Wagner Love, Adriano, porra, fera demais os 2. Pet, 2010, você praticamente foi forçado a disputar posição com o Pet, certo? Ali, porque sobrou uma vaga, tinha um gringo já estourado, cheio de história, e tinha o Vinícius Pacheco já também pedindo passagem, arrebentando nos treinos, a galera já, pô, todo jogo pedindo Vinícius, que incendiava o jogo, e você chegou até a ganhar a vaga ali, você jogou como titular um bom tempo ali em 2010. Sim. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, como é que era essa convivência em 2010? Você que viveu ali, por que o negócio não deu liga? E outra, como é que você conseguiu, porra, cara, jogando pelas pontas, mas com experiência pelo meio, ganhar a posição do gringo, que tu sabe que o gringo também, assim como você, é fera demais, irmão. Foi briga de cachorro grande, não foi? Cara, a gente, assim, não é que teve problema, né? O grupo por si só, ele se dava muito bem. Era um grupo que a galera era muito amiga, né? Só que, assim, o fato de a gente não ter conquistado nenhum título gera uma cobrança, né? Mas eu, em termos de convivência com os jogadores, com o próprio Adriano, com o Wagner Love, Toró, Pet, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Era um cara assim que, tipo assim, faziam tudo pelo grupo. Eles podiam ter as situações deles, mas que eram situações individuais, tanto que as coisas que as pessoas relatavam do Adriano eram coisas individuais, não eram coisas que afetavam o grupo, eram coisas que traziam uma repercussão, uma manchete negativa para ele sozinho. Não era uma situação que ele prejudicava o grupo, de forma alguma. E eu acho que o fato de a gente não ter conquistado gerou esse tipo de discussão, entendeu? Porque, em termos de convivência, eu acho que a convivência era muito boa. Todo mundo se dava muito bem. É difícil ter uma rusga assim, entre uns e outros, entendeu? Tinha, assim, às vezes, dentro do jogo, cobranças, como o time grande tem quando as coisas não acontecem, mas em termos, assim, de um jogador não se dar com o outro, isso praticamente eu não vi dentro do grupo. E o que você via no dia a dia, nos treinos? Fala um pouquinho de como é jogar ao lado do Adriano. Dá segurança passar a bola para ele? O homem resolve mesmo, Vinícius? Sem dúvida. Além de um jogador que ele era letal, a gente dava uma assistência para ele, dificilmente ele errava.
E uma coisa que eu acho legal, quando um jogador chega no nível que ele chegou, né? De jogar na Europa, de jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, que é quando, para mim, isso é o ponto alto de um jogador. Quando você tem o respeito dos seus adversários. E o Adriano, dentro do jogo, os zagueiros adversários, eu lembro, o Bruno pode falar, te confirmar isso. O Bruno quebrava a bola, eu geralmente o Andrade pedia, ou para eu tentar, se o Adriano subisse para raspar, eu passar ele na velocidade, poder pegar na frente, ou se o Adriano fosse dominar, eu encostar nele para ele fazer 1-2 comigo. E, pô, e os zagueiros adversários, cara, quando o Bruno quebrava para o Adriano, os zagueiros ameaçavam ir trombar nele e davam um passo para trás, com medo de bater no corpo dele e cair no chão. Tamanho era o respeito que tinha por ele. E o Wagner Love era um jogador que movimentava muito, então tinha situações que às vezes ficava o Wagner Love de um lado e eu do outro, e o Adriano centralizado. E o Wagner Love também sempre movimentou muito, então facilitava muito para jogar com eles. O que é vestir o manto sagrado, irmão, para você? Cara, para mim que, assim, veio de São Gonçalo, cheguei no clube com 8 anos, cara, aquilo ali para mim foi uma concretização de um sonho, né, cara? Porque eu passei anos no clube na categoria de base, muitos amigos meus queriam ter chegado no profissional, não chegaram, e quando eu vesti a camisa do Flamengo pela primeira vez, entrando no Maracanã, foi indescritível, cara. Foi somente agradecer a Deus mesmo por estar vivendo aquilo, porque você jogar no Flamengo, você entrar no Maracanã lotado, não é só você contar para os outros, é você viver aquilo. Entendeu? E eu fiquei feliz de ter vivido aquilo. Você ainda tem o sonho de vestir novamente o manto sagrado? Sem dúvida. Isso aí é fácil de responder. Com certeza tem. No sonho é entrando no Maraca lotado, jogando a temporada toda, ou é jogando só um joguinho de despedida? Fala a verdade para nós. Não, cara. Se tivesse a oportunidade de jogar a temporada toda, claro que jogaria. Não vou dizer que não. Lógico que não. Pelo contrário. E hoje, por tudo que representa o Flamengo hoje, né? Em termos de não só de time, mas a potência que o Flamengo tem hoje, pô, para mim que foi criado no clube, assim, vivi um momento maravilhoso, mas tipo assim, em termos de financeiro, estrutural, como o Flamengo vive hoje, com certeza eu tenho sonho de jogar no Flamengo. Se eu joguei naquela situação que não era bem diferente do que os jogadores têm de realidade hoje, com certeza eu tenho sonho de jogar no Flamengo, sem dúvida alguma. No elenco atual do Flamengo, qual o jogador que você mais se identifica? Para mim são 2 jogadores. É o Everton Ribeiro. Não, 3 na verdade. Everton Ribeiro, Gerson e... Pô, daqui a pouco vai falar os 11. Não, pô, esses 3. Mas... é um, pô. Tá, então tá. Bruno Henrique. Para mim é um jogador mesmo? fora de série. Tipo, o Everton Ribeiro é um jogador, assim, tecnicamente falando, muito acima. Eu acho ele muito habilidoso. Mas o Bruno Henrique, principalmente nos momentos mais difíceis do Flamengo em 2019... Era um jogador que, tipo assim, o jogo tava difícil, dava uma bola nele. Ele era a válvula de escape do time. Então, para mim, isso me aumenta, assim, eu ter falado o nome dele. Bruno Henrique é extremamente decisivo. É o Adriano de 2009. É o Adriano de 2009. Na própria final da Libertadores mesmo, o Gabigol fez os 2 gols, foi o grande artilheiro do país, mas no jogo não tava fazendo um grande jogo. Né? Ele tava muito marcado. Não tava tendo tantas oportunidades de finalizar. Porque ele é um jogador que, quando ele teve as 2, ele é letal, ele não erra. Mas ele estava muito marcado no jogo. Então, um jogador que conseguiu se movimentar mais, criar alguma situação de perigo, foi o Bruno Henrique dentro da partida. Tanto que os 2 gols, o segundo gol partiu do lançamento do Diego, mas o primeiro gol, a jogada toda foi construída pelo Bruno Henrique. Ele achou aquele passe maravilhoso para o Arrascaeta, que ele já virou fazendo passe, mas quem construiu toda a jogada foi o Bruno Henrique. Na movimentação, no drible. A impressão que eu tenho é que ele não sente pressão. No Mundial, aquele Alexander Arnold, o cara não quer ver ele nem pintado a ouro, filho. Ele acabou com aquele lateral. É por isso que eu tô falando. Para mim, ele era um dos jogadores mais importantes por isso. Porque quando estava todo mundo marcado, ele era um jogador que criava algo diferente e conseguia sair da marcação. O que você considera que foi o ponto-chave para o Mister sair lá de Portugal? Eu vou ser sincero, você conhecia que você jogou lá. Eu não conhecia o Mister. O cara chegou e mostrou uma metodologia totalmente diferente. Ele mostrou uma intensidade diferente. Não sei se você lembra bem. Logo que ele assumiu, o jogador começou a se lesionar com frequência. Foi. O Flamengo estava com 4 no departamento médico. Coisa que, muitos anos eu não via. Eu não sei se foi até uma retaliação da galera. Esse cara chegou. Tá. O que eu sei dizer é o seguinte. Ele se tornou unanimidade no grupo. E ele conseguiu extrair o melhor de cada um. E a gestão do Flamengo se encaixou. Deu as peças que ele precisava. Onde você acha que está o maior mérito do Mister Jorge Jesus nisso tudo? Lá em Portugal, no clube que eu cheguei, no Belenenses, ele estava na temporada anterior.
que o clube ficou mais de 10 anos sem conseguir uma vaga na Liga Europa, e ele, na primeira temporada, classificou o time em quinto e botou o time na Liga Europa. Então, tipo assim, para as pessoas que já o conheciam, não foi uma surpresa ele ter conseguido esse sucesso todo no Flamengo. Porque é um treinador extremamente inteligente, um cara. Lá em Portugal todo mundo falava, e eu falava porque eu não convivi com ele lá. Mas era um cara que ele respirava futebol 24 horas por dia. Entendeu? Ele tá em casa com a família dele, tá falando de futebol, ele tá analisando o jogador, ele tá analisando adversários. E é um cara que trabalha muito. O treino com ele é uma coisa muito séria. Ele trabalha muito passe, trabalha muito movimentação. E ele é um cara que gosta de trabalhar tática demais, o posicionamento do jogador, ensinar o jogador a se posicionar bem. Tanto que ele chegou no Flamengo, ele fez. Os jogadores compraram a ideia dele, viram que realmente precisavam melhorar, que não estavam no momento bom. Ele conseguiu ajustar, conseguiu dar um padrão para o time, que o Flamengo não tinha um padrão. O Flamengo tinha um elenco muito forte, mas não tinha uma forma organizada de jogar. O jogador do Flamengo, você vê o Mister na beira do campo, os últimos jogos que eu vi, praticamente hoje ele é um espectador dentro do campo. Porque todos os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O jogador que está no banco, ele substitui, o jogador sabe exatamente o que tem que fazer. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é o trabalho dele. Né? Foi uma coisa a longo prazo, que você falou no início, ele chegou, teve muitas lesões, pessoas que tudo que é novo, a gente tem que se adaptar. Né? O futebol brasileiro não tinha esse nível de exigência, nenhum clube tinha esse nível de exigência, como ele chegou implantando no Flamengo. Começou a botar os jogadores, dar sequência para os jogadores, quebrou essa questão de poupar jogadores, tanto que ele chegou praticamente em todas as competições, que isso para mim foi o grande mérito, porque os outros clubes brasileiros, os treinadores brasileiros, para mim, tem esse déficit de achar que está jogando Libertadores, você menospreza o Campeonato Brasileiro, e aí já está lá embaixo, aí você não tem chance de mais nada. Eu lembro da entrevista dele, quando o Flamengo ganhou do Fortaleza, que foi o gol do Renier. Aí o Flamengo jogou quinta-feira lá, o Renier fez o segundo gol, foi 2-1. E perguntaram para ele, o próximo jogo do Flamengo é domingo, você vai poupar os jogadores? Ele falou, cara, eu não entendo essa cultura de vocês no Brasil, de achar que tem que poupar. O jogo é domingo, eles jogaram quinta, até domingo tem tempo de recuperar, eles vão recuperar hoje, sexta e sábado, domingo eles estão prontos para o jogo. Ele falou assim, não existe ficar poupando o jogador tem que estar preparado para jogar todos os jogos. É lógico, se o jogador não tiver condições, não vai para o jogo, mas se tiver, não tem por que poupar. E isso, para mim, foi o diferencial. Você vê que os jogadores do Flamengo jogaram todos os jogos, ninguém se machucou mais, que todo mundo entendeu a filosofia dele. O clube se estruturou para a maneira dele de trabalhar, tanto que os jogadores se recuperavam, suplementação, alimentação, hotel no Ninho do Urubu, ninguém teve lesão, e os jogadores jogavam alto nível em todas as competições. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, a metodologia dele botou o Flamengo no outro patamar. Pô. Como o Zico mesmo falou, ele trouxe de novo o respeito que o Flamengo tinha perdido. Se a gente parar para pensar legal, vamos lá, vamos calmamente. Rafinha, lateral ultrapassado, muito tempo de Europa. Rodrigo Caio, zagueiro de condomínio. Arão, zero à esquerda. Gerson jogou no Fluminense, não vai render nada. Everton Ribeiro não se adaptou no Flamengo. Arrascaeta é banco. Bruno Henrique tá ferrado, teve que fazer a cirurgia, tava parado um maior tempão. O Santos não quis mais. E Gabigol é problemático. Não foi assim que todos eles chegaram, irmão? Isso aí. Foi, com certeza. Com certeza. O cara pegou essa argila toda aí e transformou no que vocês conhecem aí. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é mérito dele, né? Tu pode pegar o treinador e botar no Flamengo aí hoje, que não é tão simples assim trabalhar com os jogadores desse nível, não. Você tem que ter tempo para trabalhar e o jogador tem que entender a sua forma de trabalhar. Aquele fatídico jogo contra a Universidade de Chile. Né? Aquela jogada que você cortou para dentro da área. Aquilo ali, o cara te tocou, foi a opção que você teve ali na hora. Você tinha alguém, se você levantasse a cabeça para tocar, você optou em cavar o pênalti. Como é que foi aquilo ali? Explica pra gente, você que viveu. No jogo você tem que tomar decisões, né, cara? Às vezes você toma decisões certas e outras equivocadas, né? Eu cheguei na linha de fundo ali, tentei fazer a jogada, no momento achei que de repente o rapaz o zagueiro tinha tocado em mim, acabei de repente tentando fazer uma jogada ali, forçar uma situação, não deu certo, eu assumi isso, mas dentro do campo ali você tem que tomar decisões muito rápidas, né? E naquele Fração momento, de segundo. acabei tomando a decisão que foi uma decisão equivocada e as coisas não deram certo. Se fosse o Adriano que tivesse cavado aquilo ali, ninguém tinha falado mais em nada, irmão. Você acha que aquele lance ali foi determinante? Tipo,
por você decrescer naquele ano e culminar com a tua saída do Flamengo aquele ano? Você acha que teve alguma coisa a ver ou não? Cara, eu acho que no primeiro momento, assim, lógico, teve a repercussão negativa, mas eu acho que eu não cravo isso porque logo em seguida a gente continuou, começou o Campeonato Brasileiro, a gente estava jogando bem, mas eu acho que quando o Campeonato Brasileiro a gente começou, a gente estava bem, mas depois principalmente da parada da Copa ali, a gente iniciou bem os primeiros jogos, até teve um jogo contra o Botafogo, Atlético Goianiense que a gente venceu, e logo depois a gente começou a ter resultados muito ruins. E tanto eu quanto o resto do elenco, a gente acabou tendo uma queda de rendimento muito grande. E, obviamente, eu, por ser mais jovem, a gente tinha acabado de perder Wagner Love e Adriano, eles tinham saído. E eu já acabei, porque muitas pessoas às vezes não sabem disso, acabei fazendo uma função que eu não vinha fazendo, porque eu vinha jogando por trás deles, e depois comecei a atuar como centroavante, que era uma função que eu não fazia, e acabei fazendo porque não tinha jogadores no elenco para fazer. E, obviamente, meu rendimento começou a cair. Assim como da equipe, os resultados não apareceram. E, obviamente, acabei, né, saindo do clube, voltei para o Figueirense. Mas eu não acredito nesse lance em si. Até porque o primeiro jogo, se não me engano, a gente perdeu no Maracanã. E lá tive esse erro, assumi a situação, mas não me coloco como o responsável pela eliminação, entendeu? Eu acho que eu errei, mas não me coloco como responsável, entendeu? Inclusive, o Flamengo jogou muito esse jogo também. É que aquele moleque estava inspirado deles lá, o Montijo. Não foi Montijo? Eu veio Porra, pro... deu até uma cavadinha no Bruno, não foi? Foi. Porra, então aí, quando tem um jogador acima da média, inspirado, e é o dia do cara, amigo, é complicado, é difícil. E ele desequilibrou naquele jogo, né? Muito. Olá galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.